Oiê! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para que você não me conhece, eu sou Jane. É a primeira vez que está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilha, dá aquele like duplo, ativa o sininho. Muito obrigado. Moradores da casa, um beijo, um abraço, um cheiro, um dengo, tudo que vocês merecem. Obrigada por tudo, gente. Nosso tópico de hoje, abuso verbal. A maioria das pessoas não entendem, elas presumem que se estivessem vivendo um relacionamento com abuso verbal, saberiam. A maioria das pessoas acreditam que abuso verbal envolve gritarias, xingamentos, depreciação, insulto, comportamento depreciativo. Mas existem abusos que não chega a esse ponto, que é como uma brincadeira, né? É como se aquilo fosse uma piada, como se aquilo fosse um humor, porque existem pessoas, principalmente o narcisista, que ele faz esse tipo de abuso com uma maestria tão grande que você não percebe que está sendo abusado. É preciso você conhecer o que é abuso para você entender aquilo, né? Muitas vezes o marido, a esposa estão em um restaurante, em um bar com os amigos e ele diz algo depreciativo com, com seu companheiro ou sua companheira, como se fosse uma brincadeira, em que todos que estão ali ao redor sorriem, acham engraçado, acham bonito, sendo que aquilo é criminoso, né? Aquilo é traumatizante, porque no momento que aquilo acontece, a vítima não percebe que está sendo abusada. Ela só vai perceber muito tempo depois. Alguém pode alertar, muito tempo depois que ela ouve aquela palavra ou aquele deboche, né? Aquele insulto sutil, como uma brincadeira, quando ela ouve pela segunda vez e ela vê a galhofa das pessoas que estão ao redor, dando risada, achando que aquilo é engraçado, é bonito, é que ela percebe que ela está sendo depreciada. Mas não de uma forma agressiva, com gritarias, não, não é. É de uma forma sutil, tá? Esse é um tipo de abuso mais perverso que existe. Porque se alguém está gritando com você, você sabe que aquela pessoa está com raiva, você pode revidar, você pode ignorar, ou você pode também procurar ajuda oficial. Mas quando a pessoa diz aquilo sem estar com raiva, né? Às vezes até lhe abraçando e dizendo aqueles abusos, raramente a pessoa percebe que está sendo abusado. O abuso verbal, ele envolve muitas coisas mesmo, das quais as pessoas jamais imaginam. Na verdade, algumas pessoas são abusadas verbalmente regularmente, sem nem mesmo reconhecer que isso está acontecendo. Quando alguém está sendo abusado verbalmente, a pessoa que está atacando, ela pode usar várias formas para isso, né? Que a gente chama em psicologia várias formas abertas de abuso, né? Pode ser xingamento, pode ser ameaças. As ameaças, elas podem ser verbais ou elas podem ser através de gestos ou olhares. Métodos mais traiçoeiros, como gaslight, né, que é um dos tipos de abuso mais cruel que existe. Quando a pessoa tenta colocar
a vítima em dúvida sobre a sua sanidade mental. Eles fazem isso com a maestria, com a peculiaridade que só realmente uma pessoa doente mentalmente, uma pessoa que tem uma mente criminosa, pode conseguir fazer isso, gente. Corrigir você em público, né? Você está conversando, a pessoa está sempre te corrigindo em público. Sempre te corrigindo em público. Corrige a forma de você sorrir, corrige a forma de você sentar, corrige a forma de você andar, corrige a forma como você fala, entende? Por exemplo, você está em outro país, não é o seu idioma mãe, você se esforça para falar, e aquela pessoa está sempre corrigindo você na frente de outras pessoas, de uma forma assim, bem debochada e sutil. Isso é um tipo de abuso, né? Interromper você quando você está construindo uma frase ou quando você está falando, rebaixar você, as suas qualidades, sua intelectualidade, rebaixar você esteticamente, tá entendendo? Tratamento silencioso também é uma forma de abuso verbal, ou melhor, não verbal. O abuso verbal silencioso é quando a pessoa está tentando coagir você, inibir você. É quando a pessoa está tentando controlar e punir você, para que você sinta culpa e ceda à chantagem que a pessoa está fazendo, ou ceda aquilo que a pessoa quer que você faça. Então, o que é que o narcisista, ou o que é que a pessoa tóxica faz? Ela se recusa a falar com você. E você se desespera, porque quando alguém deixa de falar com você, você pensa, eu fiz alguma coisa errada, o que é que eu fiz, meu Deus, para essa pessoa? E você procura, né, lá no seu cofrezinho mental, na sua caixinha de memória, o que foi que você fez de errado e você não encontra. Sabe por quê? Porque você não fez nada de errado. É a pessoa que é doente, é a pessoa que é perversa. Então, eu vou aqui definir para vocês o que é abuso verbal e o que é bullying, né? Que muita gente confunde bullying com abuso verbal. Porque o abuso verbal ele não é tão claro quanto outras formas de abuso e bullying, né? Como o bullying físico, como o bullying sexual. Então é muito difícil você identificar o que é um abuso verbal. Só que isso, a dificuldade em identificar não torna um abusador inocente e nem o abuso menos real. Normalmente o abuso verbal ele envolve algum tipo de interação verbal que causa dano emocional à pessoa que sofre aquele tipo de dano. Quando alguém se torna extremamente crítico, agindo com raiva e usando palavras para tentar controlar você, isso é caracterizado como abuso verbal. Por sua vez, deixa a vítima questionando quem elas são. A coisa mais comum é a pessoa que é abusada verbalmente se sentir inadequada, estúpida, sem valor. Afinal, eles estão sendo definidos, né? Elas, as pessoas que sofrem abuso verbal, estão sendo definidas por uma pessoa verbalmente abusiva. Quando, prestem atenção,
Eu sempre em meus vídeos tenho um momento que eu peço a vocês para prestarem atenção. Em todos os meus vídeos tem um momento de preste atenção. E agora é esse momento de preste atenção. Quando uma pessoa está namorando um abusador verbal, na fase de namoro é muito difícil e particularmente confuso você identificar um abuso verbal. Sabe por quê? Porque o abusador no namoro, ele não é abusivo o tempo todo. Ele tem a fase de carinho, ele tem a fase de tratar bem, ele tem a fase de, sabe? Porque ele está no interesse de fisgar aquela pessoa. Então, como ele é um abusador, ele pratica o abuso, mas imediatamente ele pratica o cuidado, o carinho, e aí a pessoa não identifica aquilo no período de namoro. É uma armadilha. E você fica naquela confusão. Não, mas olha, fulano fez isso, mas ele é muito bom, ele cuida de mim, ele faz isso, ele faz aquilo. Gente, abuso é abuso. Entendam isso. Entendam isso de uma vez por toda. Como resultado desse comportamento de que vocês dizem aí no Brasil, né, de barata que morde e assopra, eu nunca fui mordida por barata, então eu não sei, né? Mas lá na Bahia tem essa frase, né? Esse eufrasismo que diz assim: você é igual a barata, morde e assopra. Então, para quem já foi mordido de barata, sabe o que é isso. Como resultado, o agressor amoroso, ele é gentil a maior parte do tempo na fase do namoro, a vítima esquece tudo sobre o comportamento negativo. Então, em última análise, a vítima acaba ignorando o padrão de abuso verbal e ainda por cima dá desculpas para o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira, dizendo coisas como o agressor está apenas tipo: ah, meu namorado estava estressado, me disse isso, a minha namorada estava estressada, me disse isso, eles estavam passando por momentos difíceis. Gente, quem está passando por um momento difícil pede ajuda, não agride ninguém. Uma pessoa normal, ela pede ajuda, ela pede carinho. Ai, me faz um carinho aqui, eu estou passando por isso, me ajuda. Mas o agressor, o abusador, não. Ele aproveita que se ele estiver passando um momento difícil, que é para ele abusar mais ainda, sabe? Porque quem não presta, não presta. Quem presta, presta. Pronto, ponto. Os efeitos do abuso verbal e do bullying, assim como qualquer outra forma de abuso ou intimidação, o abuso verbal ele tem um impacto duradouro nas vítimas. E isso caracteriza uma coisa chamada trauma. Consequentemente, a vítima pode enfrentar uma série de problemas, incluindo, começa com ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e outras coisas mais. Vários e vários estudos confirmaram, isso é estatístico, que várias crianças que sofreram abuso verbal durante a infância ou na escola sofreram bullying, que bullying é um tipo de abuso verbal, eles correm o risco de desenvolver depressão, ansiedade quando na fase adulta. O abuso verbal também faz com que a vítima acredite em coisas muito negativas sobre si mesmo, o que, por sua vez, afeta a autoestima. Muitas crianças, muitos adolescentes que sofrem bullying
eles terminam cometendo suicídio. O abuso verbal, ele impacta a vida das pessoas de várias formas. Nunca é igual. Cada pessoa reage ao abuso verbal de uma forma diferente. Alguns se isolam, outros tentam suicídios, outros se deixam ser abusado, outros viram codependentes românticos, ok? Ou até codependentes de pessoas usuárias de substância. A pessoa que sofre abuso verbal, ela é prejudicada no desempenho acadêmico, ela é prejudicada no desempenho profissional, ela é prejudicada no desempenho criativo, ela é prejudicada em todas as áreas da sua vida. As pessoas acreditam que nunca terão sucesso, as pessoas acreditam que nunca viverão um relacionamento saudável, as pessoas acreditam que elas não têm capacidade. Olha, o abuso verbal, ele é simplesmente, como é que chama, meu Deus? Como é que eu posso dizer para vocês? Aqui chama disable. Ele é uma das piores coisas que existem. Eu esqueci a palavra em português. Quando se trata de bullying, cyberbullying ou agressão sexual, a vítima não questiona, porque esse tipo de abuso é óbvio. Mas quando se trata de abuso verbal, as vítimas normalmente questionam se aquilo que elas experimentaram é realmente abusivo ou não. É preciso que exista uma legislação clara, concisa e precisa, não só nas leis, mas também dentro da psicologia, o que é abuso verbal. Então, eu vou dar aqui alguns sinais que amigos, parceiros românticos, familiares, chefes, colegas estão praticando ou são verbalmente abusivos. Eles chamam vocês de nomes depreciativos com uma tonação carinhosa, né? Tipo, outro dia eu vi até um pai em um vídeo aí, que eu ia salvar o vídeo, não salvei, chamando a filha de um nomezinho assim, bem depreciativo, e a menina se abraçava assim com ele, sabe? E ele também abraçava a criança, como se aquilo fosse um carinho, e ele estava depreciando a filha. Então, esse tipo de abuso que é sutil, né? Tipo, companheiros que chamam suas companheiras de cadela, né? E ali abraçando e beijando minha cadelinha, isso e aquilo. Isso é uma coisa muito ofensiva. Outra coisa ofensiva também, né? No Brasil, os homens, os machistas, os homens que não se respeitam, porque quem respeita não ofende ninguém, eles gostam muito de chamar as mulheres de vagabunda, né? E o mais interessante disso é que à noite eles vão para a cama com as vagabundas, entende? Muitos homens que gostam de prostitutas, eles chamam as suas esposas, namoradas e companheiras de vagabundas, entende? Então ele está colocando para fora um hábito que ele tem. Então, o abuso verbal, ele se caracteriza até por palavras neutras. O abuso verbal, ele não é aceitável em lugar nenhum. Obrigar a pessoa a se posicionar de forma vergonhosa,
Outro dia eu vi também um vídeo, foi até uma cunhada minha que me mandou esse vídeo, que eu senti vergonha de assistir aquele vídeo. De alguém batendo em um rapaz adulto de uma forma tão humilhante que eu não teria coragem de postar um vídeo daquele. Outro dia também eu vi uma mãe, tá até no meu canal esse vídeo. No meu canal não, no meu grupo. Está até no meu grupo esse vídeo. Esse vídeo eu não apaguei, tá lá. De uma mãe humilhando um filho porque ele disse alguma coisa depreciativa em um grupo fechado de memes, um grupo de memes que ele pertence. Ele disse alguma coisa depreciativa contra as mulheres. E ao invés dessa senhora educar o filho, ela colocou ele na internet de uma forma depreciativa. Então, ela teve a chance de corrigir o filho, mas ela pode ter tornado ele um narcisista ou um abusador, pela forma como ela expôs e tratou ele. E ele só tinha 16 anos. Então, essa senhora depreciou tanto esse filho, dizendo que estava educando, mas o efeito é o contrário. E ela ainda pegou o filme e colocou na internet. Ela não poderia nunca ter feito isso, porque o filho dela só tinha 16 anos. E a lei brasileira, ela protege os menores, né? Mas, como a maioria das pessoas achou aquilo bonito, aplaudiram, não entendendo que aquilo podia tornar aquele menino até um criminoso por revolta, por raiva. E ela perdeu a chance de educar o filho e de trazer o filho para perto dela. Entende? Então, muitas coisas que aparecem lá no meu grupo são coisas que eu abomino. Eu deleto, eu tiro. Eu até proibi as pessoas de ficarem postando determinadas coisas lá. As minhas regras são bem rígidas. Porque as pessoas veem esse tipo de coisa, quando é no outro, como engraçado, como interessante, como saudável. Mas quando isso acontece com elas, elas se chamam de vítimas. Mas elas aplaudem quando isso acontece com os outros. Tá entendendo? Usar palavras que envergonham outra pessoa, palavras críticas, sarcásticas, zombateiras, com o intuito e o objetivo de rebaixar a vítima. Comentários sobre cabelos, boca, corpo, peso. Durante toda a minha adolescência, eu sofri bullying por causa da minha boca. Eu não usava batom e eu não uso batom até hoje, né? Eu só uso gloss para hidratar meus lábios. Acredito que foi esse trauma, né? Eu não tenho mais complexo com a minha boca, acho minha boca linda. Mas eu passei muitos anos, nunca usei batom na minha adolescência. Porque todo mundo dizia que eu tinha a boca grande, os lábios grandes. Hoje eu acho eles lindos. Mas não, como eu não tive o hábito de usar batom, então nunca usei batom e não uso. Raramente eu uso. Eu uso o meu gloss, que eu amo, que eu adoro. Então, comentar sobre a maneira que a pessoa fala, sobre a inteligência da pessoa, sobre a criatividade da pessoa, sobre as roupas da pessoa, basicamente é para envergonhar a pessoa. Qualquer comentário que faça você se sentir inferior ou com vergonha de quem você é, isso é abuso, isso é bullying, isso é abuso verbal, isso é crime. E você pode procurar a justiça se você estiver sofrendo esse tipo de coisa.
Aqui na Inglaterra, esse tipo de coisa, assim, sabe? Eles pegaram tudo e colocaram em um tipo de crime só, que é o crime de racismo, tá? Tudo isso é jogado dentro de um crime. Para não ter várias leis disso, daquilo, eles colocaram tudo no crime de racismo. Entendeu? Então, racismo aqui não é só você estar criticando uma pessoa pela cor da pele, mas são várias coisas que são incluídas nesse tipo de crime. Qualquer coisa que faça você sentir vergonha de quem você é crime, gente. E você pode procurar a lei. E você vai encontrar na lei como se proteger. Porque não fica esperando que o governo vai divulgar, não fica esperando que um advogado vai te dizer. Aliás, tem muito advogado que você procura ele dizendo que foi abusado e ele diz que isso não é abuso. Mas se você for procurar na lei, você encontra recursos para te proteger. Fazer piada às suas custas, isso é abuso. Normalmente, pessoas abusivas verbalmente, elas fazem de você o motivo das piadas sem graça delas. Muitas vezes elas fazem isso particular, mas a maioria das vezes elas fazem isso publicamente. Não ache graça desse tipo de coisa. Não pense que isso é inofensivo, porque isso vai trazer consequência para você no futuro. Quando você for fazer uma entrevista para trabalho, você vai se achar inadequado. Quando você tiver que enfrentar a secretaria da sua escola, você não vai saber argumentar. Então, não é inofensivo. Não permita que ninguém fique fazendo deboche com você, fazendo piada a seu respeito, a respeito de seus seios, a respeito da sua bunda, a respeito da sua cintura, a respeito da sua boca, a respeito do seu cabelo, do seu ouvido, seja lá do que for. Isso é abuso. Normalmente, o abusador verbal, ele procura uma área da sua vida que é vulnerável, que em algum momento você deixou ele perceber que aquela sua área é vulnerável. E daí ele começa a abusar justamente naquela área. E eles fazem isso te humilhando em público. Quando você é humilhado publicamente por alguém que você ama, por um familiar, que também está incluído o amor, né? Todos nós amamos nossos familiares. Um colega, um chefe, um namorado, isso pode ser especialmente doloroso. A intenção dessas pessoas é fazer você se sentir muito mal por ser quem você é. E normalmente, os abusadores, quando eles escolhem uma vítima, é porque a vítima tem alguma coisa que ele desejaria ter, ser ou possuir. Entendeu agora? Então, o abuso verbal, ele é como de uma lâmina de cortar queijo, sabe? Aquelas lâminas profissionais de cortar queijo, tirar aquele slice, como é que chama, meu Deus do céu? Aquela fatia bem fininha, presunto, né? Aquelas coisas gostosas. Então, o abuso verbal é igual àquilo. Corta de uma forma que você não percebe. Você só percebe que foi cortado quando você começa a sangrar. Entendeu? Não vejo o abuso verbal como uma coisa inofensiva. Porque aquilo que não te machucou no momento, em algum momento da sua vida, você vai ter as consequências. Pessoas que não conseguem falar em público,
Pessoas que não conseguem gravar um vídeo. Pessoas que tremem e suam só de estar no meio de algumas poucas pessoas. Pessoas que têm voz trêmulas. Pessoas que estão sempre olhando para baixo. Pessoas que não conseguem olhar no olho da outra pessoa. Normalmente são pessoas que sofreram abuso. E a maioria delas, abuso verbal. Então, entenda quais são os seus direitos. Seus direitos pessoais. Para você aprender a dizer não e impor limite aos abusadores. Seja ele verbal ou não. Abuso é abuso. Fim de papo. Não aceite palavras depreciativas, carinho depreciativos, tá? Pessoas que fazem carinho puxando seu cabelo, pessoas que fazem carinho batendo em você. Na linguagem deles é carinho. Pessoas que gostam de beliscar, dizendo que está fazendo carinho, tá? Pessoas que gostam de morder, dizendo que está fazendo carinho. Isso não é carinho, gente. Carinho é uma coisa muito mais deliciosa. Não machuca, não fere. Feriu é abuso. Machucou é abuso. Envergonhou é abuso. Entendeu? Um beijo carinhoso, sem abuso para vocês. Tchau.